O assunto da vez é: utilize seu FGTS para investir na Eletrobras e ganhar muito dinheiro. Será que é isso mesmo? Fácil assim? Bom, eu vim aqui hoje tentar explicar e esclarecer um pouco das dúvidas que podem surgir sobre este assunto e deixar também sobre a minha opinião. Fala galera, sejam bem-vindos ao Papo Finança. Hoje eu vim trazer um vídeo aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto que está mexendo com a ambição de muitos trabalhadores e muitas pessoas que querem fazer essa aposta, né, vamos dizer assim, para investir na Eletrobras, na privatização dela e quem sabe aí ganhar uma bolada. Mas será que é tão fácil assim? Será que é tão simples também? Então fica comigo até o final do vídeo aqui que eu vou explicar tudo isso direitinho para você. Privatização da Eletrobras. O governo anuncia que vai oferecer novas ações da Eletrobras na Bolsa de Valores e deixará de ser o acionista controlador da empresa. Hoje o governo detém em média de 70% de participação na empresa. Após este movimento que vai ser feito, que será tomada essa decisão, vai passar a ter apenas 45% de participação. É estimado que ao ocorrer esta privatização, deve se movimentar por volta de 67 bilhões ao longo dos próximos anos, dos quais 25 bilhões irão direto para o caixa do governo. Novidade, né, pessoal? É meio estranho, mas é isso aí mesmo. O valor será dividido da seguinte forma, né? 32 bilhões serão destinados à conta de desenvolvimento energético ao longo dos próximos 25 anos, sendo que 5 bilhões serão pagos ainda em 2022. O objetivo é atenuar os reajustes tarifários e subsidiar políticas setoriais, que é fazer investimentos aí praticamente dentro do setor. 25,3 bilhões vão para o caixa do Tesouro e se referem ao chamado bônus de outorga, que será pago pela Eletrobras, privatizada, à União pela renovação dos contratos das 22 usinas hidrelétricas da empresa. E 9,7 bilhões são compromissos de investimentos em bacias hidrográficas, que deverão ser realizados em um período de 10 anos. A Eletrobras, para quem não conhece, é a maior companhia do setor elétrico da América Latina, né? Responsável por cerca de um terço da energia elétrica do Brasil. E quase metade das linhas de transmissão, né, que cortam o território nacional. Então ela é uma gigante dentro da área de energia elétrica no nosso país. A Eletrobras detém atualmente 43% das linhas de transmissão do país, num total de 76.230 quilômetros, e é responsável por cerca de 29% da geração do Brasil, com 50.676 megawatts de capacidade instalada. Eu não sei nem o que é 1 megawatt, tu imagina 50 mil megawatts, né? Eu sei que é uma energia bem grande aí que abastece muita coisa. 29% da geração do Brasil é deles, né? Praticamente 30% aí, então a Eletrobras domina muito esse ramo. O desempenho das ações nos últimos 10 anos foi bem interessante, né? Com um crescimento bem expressivo. Em 2020, para vocês terem ideia, teve uma receita operacional líquida de 29 bilhões e lucro líquido de 6,3 bilhões. Eu vou botar uma comparação aqui com as outras empresas ali na área do setor elétrico, que vai estar ali também aparecendo para vocês aí. A Eletrobras, a CEMIG e a Copel. Vejam que ela é uma gigante, tanto no seu preço, né, lucro, né, preço sobre lucro, quanto no seu EBITDA também ali, que é bem favorável aí para os investidores que gostam muito, né, de empresas que dão lucro. A Eletrobras é uma empresa dessas gigantes aí que nós temos. Então a gente percebe que ela é uma empresa que apresenta lucros. E lembrando só que a Eletrobras ela já é uma empresa listada na bolsa, né? Então ela tem os tickers lá que é o ELET3 e ELET6. Se você quiser dar uma olhadinha lá, ela já está listada na bolsa. E o valor das ações dela nas últimas cotações está na casa ali dos 40, 45 reais mais ou menos, ele fica oscilando deste valor. Então você vê que não é uma ação muito barata, mas é uma empresa bem robusta que nós temos. E aí? Quem pode fazer parte e comprar essas ações? Deve ser um dos questionamentos que você deve estar se fazendo. Porque nos últimos dias teve muitas informações falando que você pode utilizar o seu fundo de garantia, né, o seu FGTS, para comprar essas ações aí e se tornar sócio da Eletrobras neste momento de privatização dela. Mas calma que eu vou explicar direitinho para você como que funciona e ao final desse vídeo você vai tirar as suas conclusões. A compra das ações será liberada a investidores institucionais e pessoas físicas. Neste caso, que entra a opção dos trabalhadores comprar as ações da empresa utilizando o FGTS.
assim como aconteceu com as ações da Petrobras e Vale há alguns anos atrás. Hoje o FGTS tem um rendimento péssimo, está na casa dos 5,65% ao ano. Perante todos os demais indicadores, como poupança, que tem um rendimento de 6,91% ao ano, Selic, que está a 12,75% ao ano, CDI, 12,65% ao ano, e o IPCA, que está em 12,13%. Portanto, em qualquer lugar que seu FGTS estiver, ele vai estar rendendo mais do que ele rende hoje parado lá. Até porque a inflação, como eu falei, está em 12,13%. Seu dinheiro está sendo corroído pela inflação parado no FGTS, que não tem um rendimento que consiga te defender dela. Então, qualquer outro indicador, em qualquer outro lugar que você colocasse seu FGTS, você estaria ganhando mais. Ok, entendi, mas como eu faço para investir? Agora essa deve ser a pergunta que você deve estar se fazendo. Já entendeu que o FGTS não rende tanto, que você pode utilizar ele para poder fazer as compras das ações da Eletrobras aí e participar desse movimento de privatização. Mas você tem que entender que existem algumas regras dentro disso. E eu vou te explicar porque em algum momento essas regras não foram tão claras assim. As chamadas que eu vi muito, principalmente na internet, utilize seu FGTS e ganhe dinheiro com as ações da Eletrobras. Só que eu vou explicar direitinho para você como que você vai fazer isso e como é que vai ser esse rendimento que você vai ter. Então vamos lá. O valor mínimo para a aplicação é de R$ 200 por trabalhador, não podendo ultrapassar 50% do valor correspondente do saldo do fundo de garantia. Exemplo, se a gente chegar lá no seu fundo de garantia, você tem R$ 1.000. Então você pode fazer, né, o aporte mínimo, que seria de R$ 200. Ou o teto, que seria para você, nesse caso, 50% dos seus 1.000, seria de R$ 500. Ah, mas eu queria investir total. Não pode, é apenas 50% do seu fundo de garantia que estiver lá. Ah, mas eu tenho R$ 500, eu quero investir os 200, eu posso? Pode, né? Você consegue utilizar R$ 200 lá. Eu só tenho R$ 200, eu consigo fazer esse investimento? Não, porque lembra que o mínimo é 200, mas você tem que ter pelo menos 50% desse valor para poder investir. Então 50% de 200 é R$ 100, você não conseguiria entrar nisso. Entendeu? Quem optar comprar as ações diretamente pela corretora, né, sem usar o FGTS, terá que investir no mínimo R$ 1.000 e no máximo R$ 1.000.000. Isso é para aquela pessoa que quer entrar nesse movimento de privatização, quer participar disso, mas não vai utilizar o FGTS, ou porque não tem, ou porque não quer utilizar. E vai fazer a compra direto pela corretora das ações, né, para participar disso. Então ela vai poder, né, o valor mínimo para poder participar é de R$ 1.000 e o máximo de R$ 1.000.000. Ah, quem me dera se eu tivesse R$ 1.000.000 para entrar. Bom, comparando e analisando o que aconteceu com a Petrobras e com a Vale, né, há anos atrás, a gente percebe que quem entrou nesse modelo teve um grande resultado com o crescimento da empresa. Eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês do crescimento que ambas tiveram nesse período e que valeu muito a pena para essas pessoas. Colocando aqui a Petrobras versus o FGTS, você percebe que esse azulzinho aqui de baixo é o FGTS, um crescimento bem linear lá desde 2000, é nos anos 2000, se não me engano, que foi feito isso, e aí ele vem vindo até 2022 ali, um crescimento de 153,8%. Já a Petrobras teve um crescimento de 1.342,3%. Você viu que ela teve picos bem altos. Aqui em meados de 2016 foi quando teve o problema lá do Petrolão, se eu não me engano, ali, que deu aquela crise toda e começou a cair, mas logo depois a empresa retornou novamente a patamares de crescimento, e é o que a gente está vendo hoje agora aqui neste momento. Depois a gente vê ali a Vale, né, também a mesma coisa. Olha o crescimento que ela teve nesses últimos anos aí, né? A base dela é desde março de 2002 até 2022, a Vale cresceu 2.677,3%, enquanto o FGTS ficou em 133% ali apenas. O que você deve se atentar é que agora você estará investindo em renda variável. Portanto, se você quiser utilizar esse valor num espaço curto de tempo, você não vai poder resgatar. Além do mais, para o resgate, continuam valendo ainda as mesmas regras que já temos nos fundos, que são aposentadoria e idade, demissão sem justa causa, rescisão por acordo, aquisição de casa própria, falecimento do empregador ou falência da empresa, doenças graves do trabalhador ou dependentes e o saque aniversário. Bom, então como eu disse, as regras elas se mantêm. E além do mais, o prazo mínimo para vender as ações da Eletrobras adquiridas com o FGTS é de 12 meses. Então você só vai poder mexer nesse valor depois de 12 meses que você tiver feito esse investimento. Os valores após a venda das ações retornarão às contas do FGTS do trabalhador. É aí que mora a sacada e é aí que mora aquele probleminha que de repente você não deve ter se atentado. Exemplificando aqui para você, vamos pensar o seguinte: você tem 100 mil no seu fundo de garantia
e resolveu investir 50% nas ações aí da privatização. Esse valor no período de 12 meses teve uma rentabilidade, vamos dizer que ele aumentou. E aí você teve um valor final de 75 mil. Poxa, ganhei 25 mil a mais. E aí você vai lá e vende essa sua participação, né, para poder receber esse seu lucro. Porém, esse valor você não vai poder resgatar. Ele vai voltar para o seu fundo de garantia e vai entrar nas mesmas regras a quais eu já falei para você de resgates do FGTS. Então cuide isso. Se você pensa que daqui a 12 meses você vai poder sacar esse dinheiro, você não vai conseguir fazer. Então quais são os cuidados que você precisa tomar, né? Seja cauteloso ao entrar se você nunca experienciou a renda variável, né? Seja ciente que agora você terá parte, né? Você vai fazer parte desse jogo da renda variável, onde a volatilidade ela é muito alta. E aí, se você não estiver acostumado, se você, né, pensar a curto prazo, vamos dizer assim, você vai acabar se dando mal. Por quê? Se você for lá e investir o seu fundo de garantia, e aí daqui a 12 meses, ela em vez de ter um crescimento, a empresa regrediu, você vai ver que o valor também vai diminuir. Em vez de 100 mil que você tinha, 50% investido nas ações da Eletrobras e os seus 50 mil que está parado, se a empresa lá não entregar lucros, ou sei lá, por acontecer alguma coisa e essa cotação baixar, esse seu valor de 50 mil pode cair de repente para 30, para 20. E em vez de você ter 100 mil lá no seu fundo de garantia, você vai passar a ter 70, 80 mil. E isso pode te prejudicar se você não está acostumado. Então já fique ciente que vai acontecer essa volatilidade agora no seu fundo de garantia. Outra coisa que você deve lembrar do FGTS, por mais que a rentabilidade dele seja uma merda, né, seja muito ruim, ele nunca regride, ele nunca volta para trás. Ele sempre vai somando. Ah, hoje você olhou lá, você tem 2 centavos, mês que vem, né, teve mais uma rentabilidade de 50 centavos. Agora, se você fizer esse investimento na renda variável, vai ter vezes que você vai olhar e o seu fundo de 100 mil está valendo só 80. Daqui um pouco você olha de 100 mil, só tem os seus 60 mil lá. Isso pode acontecer. Então, se você for investir para um longo prazo, sem problema algum. Agora, se for para um curto prazo, que você pretende daqui a um ano comprar a sua casa própria ou fazer, né, algum tipo de utilização do seu fundo, não seria uma boa hora de você entrar agora nesse modelo de privatização. Bom, algumas atenções que você deve ter ao querer participar desta privatização. Você terá que escolher alguma entidade, né, um banco ou uma corretora, para vincular o seu FGTS do dia 27 de maio até o dia 8 de junho. E essa entidade fará o trâmite das aquisições para você. Lembrando que não será você que vai comprar as ações. Você vai fazer parte de um fundo mútuo que irá adquirir essas ações para você. As datas para você solicitar a participação serão do dia 3 de junho até o dia 8 de junho. E as reservas se encerram no dia 8 de junho às 12 horas. Bom, e só para lembrar vocês, caso alguma coisa acontecer, pode ser que não se concretize essa privatização, pois ainda tem alguns trâmites legais que estão para serem concluídos. E você sabe, a gente mora no Brasil, né? Tá tudo bacana, daqui a um pouco pode muito bem chegar uma lei lá, decretar e dizer que não vai ter mais a privatização. Mas eu acredito que vai sair sim, porque já faz algum tempo que eles estão falando sobre isso, já passou pela Câmara, pelo Senado e agora já está nesses momentos finais aí para se concretizar a privatização da Eletrobras. Nesse modelo de negócio, o governo só ganha dinheiro, na verdade, e ainda também não sabe utilizar muito bem, né? Privatizando a empresa, ela vai ter aí um potencial de crescimento muito maior ainda e vai ter uma competitividade melhor no mercado, quem sabe até baixando aí as nossas, né, energia elétrica que a gente paga já bem caro nesse país, quem sabe com isso fica mais competitivo e a gente consegue aí também, né, ganhar isso para o nosso bem, além de também poder investir e ter um rendimento sobre a empresa. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido aí as dúvidas de vocês. Se ainda continuou com alguma dúvida, né, deixa no comentário aí que eu possa auxiliar vocês e vou dizer um pouquinho sobre a minha opinião, né. Eu não vou participar deste evento, até porque o meu fundo, né, ficou estranha a frase, né, o meu fundo... porque eu já utilizei o meu FGTS em outras ocasiões e o valor que eu tenho lá hoje ele é muito baixo, então não vale a pena querer ficar mexendo nisso. Sem falar que o fundo que eu tenho inativo, eu optei por fazer o saque aniversário, então todo ano eu saco esse valor e aí invisto naqueles ativos a qual eu acredito que sejam melhores para mim. Mas essa é a minha estratégia, é a minha opinião. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Vai utilizar o seu FGTS? Não vai? Vai participar? Não vai? O que você está pensando? Já deixa aí nos comentários aí o que você está pensando em fazer. Se tiver alguma dúvida também, pode deixar aí que eu vou entrar e vou responder para você aí, para não deixar você com dúvidas nenhuma. Mas seja rápido aí, porque você tem até o dia 8 de junho para poder solicitar e fazer as reservas das suas ações da Eletrobras. E se você ainda não é inscrito no canal, já sabe, né? Já se inscreve aí no canal,
clique no botão do sininho para receber os novos vídeos que eu estarei lançando por aqui. E aí agora este é o momento de você deixar o seu like, né? Trouxe esse material aqui bem bacana para você, para tirar todas as suas dúvidas e espero que você possa contribuir aí comigo deixando o seu like. Se quiser me seguir também, pode me seguir lá nas redes sociais. Eu estou como andersonnascimento.01. Esse é meu perfil do Instagram. E agora também tem o perfil do Papo Finança, né? Uma página que eu estou fazendo lá com todo o material que eu trago aqui no YouTube. Eu também coloco lá no Instagram também para você acompanhar e tirar as suas dúvidas. E não se esqueça que eu tenho o podcast Papo e Trova, que está saindo episódios toda semana sobre economia, falando sobre investimentos e alguns convidados por lá também. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui o meu beijão no coração de vocês. E aí você já sabe, o meu nome é Anderson Nascimento e aqui o papo é finança. E antes de eu me despedir, eu vou deixar 2 sugestões de vídeos aqui para vocês assistirem aí. Clique em qualquer um deles aí, dá essa moral aí para mim. Vai lá. Tchau, tchau.